Olá, turma do 8º ano, aqui é a professora Fabiola, professora de Educação Física, que está com vocês dentro dos conteúdos online. A gente vai entrar, no livro 3, que é o livro de vocês, livro 3. E no livro 3, a gente está no primeiro capítulo, que é o Lutas no Mundo. A gente vai conhecer várias lutas e vamos explicar algumas que estão dentro do nosso conteúdo, tá ok? Nas lutas, conhecendo, aqui ilustra um pouco a modalidade do karatê, movimentação que tem. E a gente vai explicar um pouco sobre as artes marciais, tá ok? Que é um pouco histórico. A origem do termo artes marciais é ocidental e latina, uma referência às artes de guerra e luta. Sua origem é vinculada ao deus da guerra, grego-romano Marte. Assim, as artes marciais, segundo esta mitologia, são ensinadas pelo deus Marte aos homens. As artes marciais são muito comumente utilizadas pelos militares ou exércitos no desenvolvimento de treinamento e habilidades para o uso em guerras, não importando a origem ou o povo que a criou. Hoje o termo artes marciais é usado para todos os sistemas de combate de origem oriental e ocidental, com ou sem o uso de armas tradicionais. No Oriente existem outros termos mais adequados para a definição dessas artes, como o Wushu na China e o Bushido no Japão, que também significam artes de combate ou de guerra, ou ainda caminho do guerreiro. Muitas dessas artes de guerra do Oriente e Ocidente deram a origem de artes atuais que hoje são praticadas em todo o mundo, como o karatê, o kung fu, taekwondo, esgrima, arco e outras modalidades. E nos tempos, diferenciavam-se dos deportos de combate classificados pelo Comitê Internacional, assim como o judô, o boxe, luta olímpica, pois no deporto prevaleciam as regras definidas para cada competição. As modalidades têm uma origem mais de arte marcial, tem como objetivo a defesa pessoal em uma situação de risco sem regras, e com enfoque principal na formação do desenvolvimento do caráter do ser humano. No Japão, estas artes são chamadas de Budô ou caminho educacional, tendo em conta as lutas, certo? Sua origem confunde-se com o desenvolvimento da civilização, quando logo após o desenvolvimento da tecnologia agrícola, alguns começaram a acumular riqueza e poder, desejando o surgimento de cobiça e seu corolário, a agressão. A necessidade abriu espaço para a profissionalização da proteção social, embora a versão mais conhecida da arte marcial, principalmente a história oriental, tenha como foco principal Bodhidharma, que é o monge indiano que veio à China e orientou os monges chineses na prática do yoga e rudimentos da arte marcial indiana, que caracterizou posteriormente na criação e o estilo próprio pelos monges de Shaolin. É sábio historicamente através da tradição oral e escavações arqueológicas que o Kung Fu já existia na China há mais de 5.000 anos. Da China, estes conhecimentos expandiram-se por quase todo o continente asiático. Japão e Coreia também têm tradição milenar em artes marciais. Recentes descobertas arqueológicas também mostram guardas pessoais na Mesopotâmia, praticando técnicas de defesa e mobilização de agressores. Paralelamente, o mundo ocidental desenvolveu outros sistemas como o savate francês. Atualmente, pessoas de todo o mundo estudam artes marciais por diferentes motivos. Por exemplo, como condição e coordenação física, defesa pessoal, lazer, desenvolvimento de disciplina, participação em grupo social, estruturação de uma personalidade sadia, pois a prática possibilita o extravasamento da atenção que harmoniza o indivíduo focalizando positivamente. Aí aqui a gente ilustra um pouco o karatê, que é uma luta de comitê, as movimentações que tem dentro da luta. Aí vem várias modalidades.
certo? Como também o judô, que a gente vai explicar mais aprofundado desse conteúdo. Aí tem a capoeira, que entra também com movimentação tanto de dança como também de lutas, certo? Tem a história da capoeira também. O taekwondo, certo? Ilustrando para vocês a movimentação do chute do taekwondo. O boxe, todas essas artes aí a gente está apresentando que são olímpicas, certo? E aqui sou eu, faixa preta de karatê, eu tinha 15 anos. Eu e a Aurinete fomos as primeiras maranguapenses a ser faixa preta de karatê no Maranguape. Ali que está na ponta é meu irmão e o maior ali alto também é meu irmão. Então, somos 3 faixas pretas dentro da nossa casa. E aí a gente, com propriedade, certo? Eu sou fã da arte marcial, das modalidades de artes marciais. E aqui um pouco, quando eu dava aula de karatê para as crianças, mostrando para vocês também que crianças, meninas, meninos, qualquer modalidade pode ser utilizada. Não só é uma arte, um esporte para homens, mas também para as mulheres, certo? Aí aqui a gente vem para conhecendo o judô. No judô, a gente vai falar um pouco sobre a origem do judô, certo? O estilo de luta que hoje em dia denominamos como judô foi idealizado no ano de 1882. Um jovem de 23 anos chamado Jigoro Kano fundava o Instituto Kodokan, que veio a se tornar a meca dos ensinamentos sobre esta arte marcial. Com milhares de praticantes e federações espalhados pelo mundo, o judô se tornou um dos esportes mais praticados, representando um nicho de mercado fiel e bem definido, não restringindo seus adeptos os homens com vigor físico e estendendo seus ensinamentos para as mulheres, crianças e idosos. O judô teve um aumento significativo no número de amantes desta nobre arte. O judô tem como filosofia integrar o corpo e mente. Sua técnica utiliza os músculos e a velocidade de raciocínio para dominar o oponente. Palavras ditas por mestre Kano para definir a luta. Arte em que se usa ao máximo a força física e espiritual. A vitória, ainda segundo seu mestre fundador, representa um fortalecimento espiritual. Nas academias, procura-se passar algo mais além da luta, do contato físico, para tornar-se um bom lutador. Antes de tudo, é preciso ser um grande ser humano, certo? Através do Issei Maeba, por volta de 1922, o judô surge no Brasil. O Conde de Coma, como também era conhecido, fez sua primeira apresentação no país em Porto Alegre, partiu para as demonstrações pelos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, transferindo-se depois para o Pará, onde popularizou seus conhecimentos da nobre arte. Outros mestres também faziam exibições e aceitavam desafios em locais públicos, mas foi um início difícil para um esporte que viria a se tornar tão difundido. Um fator decisivo na escalada do judô foi a chegada ao país de grupo de nipônicos em 1938. Tinha como líder o professor Ryuzo Ogama e fundaram a Academia Ogama com o objetivo de aprimorar a cultura física, moral e espiritual através do esporte do kimono. Daí por diante disseminaram-se a cultura e os ensinamentos do mestre Jigoro Kano. Em 18 de 3 de 1969, era fundada a Confederação Brasileira de Judô, sendo reconhecida por decreto em 1972. Hoje em dia é ensinado em academias e clubes e reconhecido como um esporte saudável, que não está relacionado à violência. Esporte olímpico de grande prestígio e muito disputado, tem no Brasil um celeiro de bons lutadores, fazendo o país ser reconhecido e admirado internacionalmente, inclusive no Japão. Por ser um esporte de triunfos nacionais, tem sua marca associada ao sucesso. E aqui é o nosso mestre, né, Jigoro. Aí vem aqui também o judô no Brasil. Vocês vão fazer uma pesquisa,
certo? Sobre o judô no Brasil. Vou colocar isso na agenda para vocês. Vocês vão pesquisar sobre a origem do judô no Brasil para poder fazer essa atividade da gente. E a gente vai finalizar com o comprimento que é do judô, que é o comprimento osso. Aí a gente vai vir na ficha, na nossa atividade, certo? Na atividade do capítulo 1, que é a atividade 1, a gente vem da origem do judô, que foi explicada para vocês. Escreva suas palavras, com suas palavras, as principais características do judô, certo? E aí, como eu deixei para vocês, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre a origem do judô do Brasil. Então, tem a atividade para ser feita, que é a origem do judô, e vocês vão pesquisar a origem do judô no Brasil e vão pesquisar a luta, né, no YouTube, como é que faz essa movimentação, como é que é essa luta, principalmente as lutas brasileiras, né? Principalmente professores e amantes dessa luta, tá ok? Eu vou finalizar aqui com a nossa atividade e até o próximo conteúdo.